são os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Que a paz esteja com você, no teu coração, na tua família, na tua casa. Hoje é sábado, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro. E hoje nós celebramos aí a memória de São Jerônimo. São Jerônimo foi um secretário do Papa Dámaso e ele traduziu a Bíblia para o latim. Um grande conhecedor da palavra de Deus também. E nós somos chamados também a criar essa intimidade com a palavra. E este é o Evangelho diário da paróquia São Pedro Apóstolo de Alfenas. Iniciemos esse nosso momento de oração e reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos a Sagrada Escritura, principalmente lá o Evangelho de Lucas, que nós ouvimos um trecho hoje, o nascimento de Jesus. Muitos imaginavam que Jesus iria nascer, de um modo assim estrondoso, triunfante. Porém, Jesus, ele vai nascer onde? Num lugar bem discreto, no meio das pessoas simples, de maneira que só aqueles que realmente tinham sensibilidade, tinham fé, realmente descobriram Jesus naquele lugar. E é claro que Jesus também vai fazendo uma caminhada e depois inicia sua missão dessa maneira discreta. Não aquela coisa triunfante, mas um Jesus simples. E aí, é claro, de repente, Jesus começa a dizer algumas coisas que os discípulos não entenderam. Que aí Jesus vai falar da morte, vai falar da ressurreição. E aí, claro que os discípulos esperavam uma outra coisa, uma outra proposta de Jesus. Quem sabe aquela coisa, um triunfo e uma coisa até quase que inimaginável aos nossos olhos. Algo estrondoso. Mas de repente Jesus começa a falar de cruz, começa a falar de morte. E aí os discípulos ficaram naquilo, mas o que ele quer dizer com isso? E até ficavam com medo de perguntar para Jesus. E depois até Pedro, mais para frente, vai dizer: Senhor, não fica pensando em morte, não. E Jesus vai dizer: afasta de mim, Satanás, não pensa como Deus, mas pensa com os homens. Então, é no sentido de que muitos não entendiam o que Jesus iria passar, porque iria passar também. E hoje nós somos chamados, quem sabe, a termos também esse discernimento em nossa vida, para podermos viver e também mergulhar nesse mistério, às vezes, da cruz. Mergulharmos no mistério de Jesus Cristo, na sua vida. É desta forma que nós vamos, às vezes, entender, não em nossa mente, mas no coração.
muita coisa que acontece no meio de nós, porque a própria vida nossa é mistério. Deus é mistério. E nós precisamos, às vezes, mergulhar nesse mistério, viver o mistério. Deixamos de querer entender muitas coisas. E é claro que isso nós aprendemos muito com os santos, aprendemos com Nossa Senhora, né? E que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo sempre nos ilumine para que possamos viver as coisas de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, desça sobre vós a paz, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amados e amadas, siga-nos nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, Paróquia São Pedro Alfenas, o nosso Facebook, Paróquia São Pedro Alfenas, e o nosso canal no YouTube, Paróquia São Pedro Apóstolo Alfenas. Venha nos acompanhar pelas nossas redes sociais, acompanhar as nossas publicações, stories, também as transmissões das Santas Missas e também a transmissão e a divulgação do nosso programa Evangelho Diário. Nos ajude, curta as nossas páginas e compartilhe nas redes sociais. Deus te abençoe muito e que São Pedro interceda por você.